E hoje nós vamos falar sobre as doenças da tireoide, que afetam uma parcela da população e, se não tratadas corretamente, podem interferir nos demais órgãos do nosso corpo. E para explicar sobre os diferentes tipos de doenças e tratamentos para cada uma delas, nós convidamos o Dr. Eduardo Tedesco, endocrinologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Gabriela. Vamos lá, vamos começar a tentar esclarecer as maiores dúvidas. Isso aí. Doutor, eu gostaria já começando então para a gente explicar para o pessoal de casa o que é a tireoide, o que faz e para que serve esse órgão do nosso corpo, então. Então, a tireoide, como você colocou, é um órgão, né? Ela é uma glândula endócrina localizada no nosso pescoço. Acho que é importante falar que ela não está dentro da garganta, e sim no pescoço, né? Embaixo da nossa pele e na frente ainda da região onde a gente respira, né? Então, é bem importante, acho que já salientar isso aí, porque muitas pessoas acham que ela produz saliva, alguma coisa nesse sentido. E a função da tireoide é produzir os hormônios tireoidianos. Qual que é a ação desses hormônios? Eles são muito responsáveis pelo metabolismo do nosso corpo, dos diversos sistemas e órgãos do nosso corpo. Então ele vai agir lá no cérebro, no coração, nas artérias, metabolismo em geral. Então é por isso que ela tem essa importância, como se fosse a nossa bateria do nosso organismo. Olha só, então ela está ligada sempre aos demais órgãos e aí, no caso, quando ela para de funcionar ou ela funciona em excesso, isso acaba alterando todo o funcionamento do restante do corpo. E que a gente vai entrar justamente agora, doutor. Eu gostaria que o doutor explicasse, falasse pra gente quais são as doenças, então, que mais afetam a tireoide hoje, que o doutor recebe no consultório. Então a tireoide, né, ela é um órgão, e assim como os demais órgãos, ela pode ter diversos tipos de doenças, né? O mais comum que a gente escuta falar é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando a nossa glândula tem uma falha na produção dos hormônios tireoidianos, e ela tem diversas causas que levam ao hipotireoidismo. Tá? Uma segunda situação aí seria o hipertireoidismo, seria a situação onde a nossa glândula produz muito hormônio. Também, assim como o hipertireoidismo tem diversas causas que podem levar a essa produção exacerbada dos hormônios tireoidianos. Outras doenças são nódulos de tireoide, que são muito comuns na nossa população, câncer de tireoide, as tireoidites, que são as inflamações da tireoide, né? São doenças que podem cursar aí com situações autoimunes, como infecciosas e inflamatórias mesmo. Então são diversas as patologias que podem estar presentes. E o doutor comentou agora sobre essa questão das causas, então, do hipo e do hipertireoidismo. O doutor poderia dar brevemente para a gente alguns exemplos do que causaria, então, essas alterações? Posso sim. Em relação ao hipotireoidismo, a doença mais comum no nosso país, né, que é iodosuficiente, seria a tireoidite crônica de Hashimoto. É uma doença autoimune, tá, muito prevalente aí na população, ligada aí à família, a linhagem também familiar, né, passa de pai para filho. Essa seria a maior causa, mas situações nutricionais como deficiência de iodo, situações de tireoidite, inflamações, isso tudo pode corroborar aí para a gente ter uma lesão aí de tireoide ou uma falha dessa produção hormonal. Já no hipertireoidismo, o que acontece muito disparadamente é a doença autoimune da tireoide também, o que a gente chama de doença de Graves, mas logo atrás vem situações de nódulos produtores hormonais, que são tumores benignos que resolvem, então, produzir mais hormônio além do que a tireoide produziria normalmente. Olha só. E no caso, elas geram sintomas, doutor? Como é o diagnóstico? Então, esse paciente, ele começa a perceber alguns sintomas. No caso, falando agora dessa questão do hipotireoidismo, e acho que é importante a gente chegar também no câncer para a gente entender, porque já também é uma doença muito importante, que a gente tem que ter esse diagnóstico, para o pessoal de casa entender e prestar atenção ao corpo e aos sinais. Certo. Os sinais e sintomas aí do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, né, é aquela situação, como eu comentei antes, da bateria fraca, né? Então, no hipotireoidismo, o paciente não produz os hormônios tireoidianos que são responsáveis pelo nosso metabolismo e vai levar aí diversos sinais e sintomas, como fraqueza, cansaço, indisposição, queda de cabelo, uma pele mais ressecada. Pode levar aí ao edema, ao inchaço, né, principalmente ao redor dos olhos, lábios, língua, que a gente chama isso de mixedema. Na questão cardíaca, pode diminuir a frequência cardíaca, fazer hipertensão arterial, alterar o metabolismo dos lipídios, levando aos colesteróis aumentados. Nas mulheres, podem alterar aí o fluxo menstrual, levando às vezes à parada da menstruação.
Em crianças, às vezes, leva à insuficiência aí do crescimento das crianças, então depende da faixa etária e o que mais está chamando a atenção, né? Então, como vocês viram, são sintomas bem inespecíficos, na grande maioria das vezes, né? E alguns bem específicos quando são mais graves. Já no hipertireoidismo, o que a gente encontra muito é aquela situação da bateria muito elétrica, né? Muito carregada. Então, a gente vai ver um paciente ali com hipertensão, um paciente com aumento de frequência cardíaca, ele pode às vezes relatar palpitação, tremores de extremidades, porque está muito, metabolismo muito aumentado. Na face do paciente você pode encontrar um paciente com retração palpebral, aquele olhar assustado, às vezes fazer a proptose do olho, né, aquele olho que, né, se projeta, então a gente chama isso de exoftalmia, são os sintomas assim mais clássicos, né, do hipertireoidismo. E o diagnóstico, ele acontece aí essencialmente pelos sintomas, né, sinais e sintomas, e pela dosagem hormonal desse paciente. Então, no hipotireoidismo, a gente vai ver que um TSH vai subir bastante e os hormônios tireoidianos vai cair, vai diminuir o valor deles. Já no hipertireoidismo, ao contrário, a gente vê um aumento dos hormônios tireoidianos T3 e T4 e um TSH bastante baixo, né? Então é importante o exame complementar, além do exame clínico ali, do diagnóstico do consultório, é importante esses exames complementares para então identificar de fato qual dos casos esse paciente está tendo. Eu achei muito interessante que o doutor comentou sobre a questão de criança, mulher, homens. Qual é a prevalência e a faixa etária em que acontece mais as doenças na tireoide, doutor? Ou pode acontecer em qualquer fase da vida? Ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas especialmente o hipotireoidismo decorrente aí do Hashimoto, a gente tende a aumentar essa prevalência com o envelhecer. Então, em adultos, você tem aí uma faixa mais ou menos entre 7% com hipotireoidismo, enquanto você tem pacientes acima de 60, 65 anos beirando os 20% de prevalência. Então, conforme vai envelhecendo, acontece mais essa falha. O hipertireoidismo também pode acontecer em criança, mas a gente vê muito mais frequente em adultos, né, na faixa aí dos 20, 30 anos. E a questão do homem e mulher também tem diferença, né, doutora? Ela é mais frequente nas mulheres, a doutora havia comentado anteriormente isso? Perfeito. As doenças autoimunes, de forma geral, é mais prevalente nas mulheres, né? E na tireoide não é diferente. A gente vê muito mais mulheres com tireoidite crônica de Hashimoto e o hipotireoidismo do que homens e assim no hipertireoidismo. Não que não aconteça em homens, mas é muito mais frequente em mulheres. Certo, e aí no caso dos sintomas são os mesmos em ambos os casos, tanto na mulher quanto no homem, esses sintomas de fraqueza e cansaço acontecem nos dois, isso? Os sintomas gerais, assim, são semelhantes nos dois casos, né? E existem sintomas específicos, doutor, que liguem mais aquele sinalzinho de alerta para o pessoal, ou é algo que vai acontecendo gradativamente com a No decorrer? hipotireoidismo, ele é muito inespecífico, né? Você só vai perceber, assim, sintomas mais grosseiros quando ele já está numa fase mais avançada. Mas, de forma geral, os sintomas de hipotireoidismo são a fraqueza, a indisposição, o cansaço, um cabelo mais quebradiço, uma unha mais fraca, uma pele mais ressecada, mas, né, isso pode acontecer com diferentes doenças, né? Então, ele é inespecífico. Já na doença de Graves, né, falando na doença de Graves, ele tem sinais específicos, né? Então, a exoftalmia do paciente, o bócio difuso, então aquele aumento não só unilateral ou parecendo nódulos, né, e sim difuso da tireoide, o mixedema pré-tibial, que é um achado raro, mas bem bonito de se ver na prática, né, isso é bem clássico e específico da doença de Graves, né, diferente dos outros hipertireoidismos. A questão da alteração do peso também, algumas vezes se fala sobre isso, sobre o aumento do peso, no caso do hipotireoidismo, é isso? Isso. Do hiper ou hipotireoidismo, existe uma confusão nesse caso também. Ela acontece por conta desse aumento, doutor, da produção da tireoide? Como que é essa questão? Porque muitas vezes é relacionado a falar que ganhou peso por conta da tireoide. Explica pra gente. Tá. Sobre isso. Como é que funciona? Muitas vezes a gente escuta popularmente falar que a obesidade foi causada pelo hipotireoidismo. Não, isso não chega a ser uma verdade, tá? O hipotireoidismo, sim, ele pode causar ganho de peso, mas dificilmente ele vai levar à obesidade. Existe um ganho de alguns quilos, isso em decorrente aí dessa formação desse inchaço que a gente comentou antes. Isso se chama mixedema, né? Então,
Os locais que mais vão inchar é a parte de pescoço, lábio, língua, os olhos, né? Mas pode acontecer em outras regiões do corpo. Isso aí tende a aumentar peso. Mas quando você corrige o hipotireoidismo, isso some. Então, ele não é responsável por aumentar a gordura dentro da célula adiposa, né? É verdade, sim, que quando a gente já tem obesidade associada a um hipotireoidismo, a gente vai ter mais dificuldade de queimar. Se você vai fazer exercício, o seu metabolismo está mais baixo, então você queima menos. Por isso que deve se tratar o hipotireoidismo no paciente com obesidade para ajudar ele a perder peso, mas não que isso vai resolver a obesidade, né? Já o hipertireoidismo, ele está mais relacionado com a perda ponderal, porque ele está jogando um monte de hormônio na corrente sanguínea e isso está aumentando o metabolismo, o tremor, a taquicardia, né, ou a temperatura do paciente, então ele acaba gastando mais energia e tende a perder peso. E aí, assim, acho que é importante ressaltar que não é porque tem hipertireoidismo que sempre vai perder peso. Tem paciente que não perde, tá? Mas a grande maioria perde. Então, por isso que fica aquela coisa de, é a tireoide que emagrece, a tireoide que engorda. Mas não é uma verdade plena isso. Até porque, como o doutor disse, depende muito de cada caso, de investigar as causas daquela tireoide desregulada. E essa questão que o doutor comentou sobre o paciente ter essas... Provavelmente ele chega no consultório com várias queixas, porque são sintomas que podem acontecer em outras doenças e acaba demorando um pouquinho, muitas vezes, porque a procura um diagnóstico não acha. Então, como é esse processo, doutor, de até de fato olhar e falar é a tireoide, ou buscar o médico endocrinologista, porque muitas vezes, que nem a gente comentou, confunde os sintomas com outras doenças. Como é esse processo, então, de identificar e pensar na tireoide? Isso. Se você tem ali sinais assim sugestivos, normalmente alguém vai pensar em pedir ali uma dosagem de TSH. Bacana. O que muito chega para mim no consultório é pacientes que vêm de outros colegas, ou do cardiologista, ou do reumatologista, ou do clínico, em que o paciente chegou com alguma queixa vaga, ou com uma hipertensão, uma alteração cardíaca, e nesse screening já de outra área foi solicitado o TSH e se mostrou alterado. Muitas vezes do ginecologista, a mulher às vezes vai lá no ginecologista, é uma gestante, e aí já no primeiro trimestre ele já pede um TSH para avaliar como é que está a função tireoidiana, para saber do metabolismo, e aí nesses casos já chega. Mas assim, falando em rastreamento, não existe ainda um consenso entre as diversas entidades do que seria o melhor para rastrear um paciente. Algumas falam que a partir dos 35 anos valeria a pena a cada 5 anos avaliar um TSH, outros falam que só depois dos 60, então não tem um consenso geral. Então, o que se faz hoje? Pacientes que têm sinais e sintomas muito sugestivos, ou que às vezes tem vai em algum outro especialista que possa ter uma relação com a tireoide, como na hipertensão, a gestante, enfim, acaba se pedindo nesses pacientes o TSH, e aí a gente acaba pegando aí um diagnóstico ou o início da doença dessa forma. Que interessante. Então é por isso que é um trabalho em conjunto, assim, digamos, para esse diagnóstico também. O doutor falou sobre a questão da gestante. Como seria, então, doutor, o tratamento? A gente já vai falar um pouquinho no tratamento no paciente não gestante, mas eu gostaria que o doutor falasse, porque eu acho que é muito específico também, né? A gente pensa ali que no cuidado que tem todo ao longo da gestação, e no caso da tireoide também acredito que tenha que ser um ponto de atenção para a saúde dessa mulher, certo? Certo. Então, assim, a gestante, a gestação em si, ela vai depender muito aí do hormônio tireoidiano. Para quê? Para que no início da gestação, especialmente, o bebê consiga se desenvolver adequadamente. Ele não tenha a tireoidezinha dele ainda, né? Ele vai acabar desenvolvendo a tireoide dele lá com 12 semanas de gestação. Então, toda a formação dos órgãos depende da tireoide da mãe. E essa tireoide da mãe tem que estar boa, porque ela vai precisar cuidar da mãe e do bebê. São duas pessoas para uma tireoide só. Então, nessa fase aí, é bom a gente avaliar e, se houver necessidade, começar a tratar essa paciente para que não falte esse hormônio para o desenvolvimento do bebê. Certo. Então, algumas diretrizes recomendam ali doses e medidas e alvos aí dos hormônios específicos para a gestação. E caso essa mulher já tenha um diagnóstico, ela precisa fazer esse acompanhamento redobrado ao longo da gestação? Ou ela que já faz uma reposição, porque o tratamento, já entrando no tratamento, ela precisa desse tratamento diferenciado também, doutor? Como seria? Isso, se você já tem uma situação de hipotireoidismo, vamos colocar ele que é o mais comum,
de cara já precisa se aumentar uma porcentagem aí da dosagem que a paciente usa. Isso é natural e na fisiologia isso a gente vê também, que o organismo ele muda um pouquinho a fisiologia da tireoide. Então ela já precisa um certo aumento de dose. Mas lógico que tudo é baseado aí nos exames da paciente e na questão clínica, né? Mas sim, já existe essa alteração, sim. E aí, justamente agora falando sobre os tratamentos, que eu acabei adiantando um pouquinho a conversa, mas quais seriam, então, as opções de tratamento para as doenças da tireoide? Tanto, então, do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, e falando já posteriormente ali, no caso de um diagnóstico de um câncer, doutor. Tá. Então, assim, tem vários tratamentos. No hipotireoidismo, que é o mais comum de todos, o hipotireoidismo é a falha da produção hormonal da tireoide. Então, se a tireoide não tem mais a produção hormonal adequada, a gente tem que repor esse hormônio. Então, o tratamento é único exclusivamente aí a reposição hormonal, é medicamentosa, e a gente vai acompanhando aí os níveis desses hormônios ao longo do cuidado do paciente. No hipertireoidismo, tem diversas causas, então se for a causa autoimune, a doença de Graves, a gente pode optar por tratamento medicamentoso, né, com drogas que bloqueiam a ação da tireoide, mas dependendo da gravidade, tamanho de tireoide, como é que evolui essa situação, a gente tem outras opções. Então, pacientes às vezes muito graves, com tireoides muito grandes, que o tratamento clínico não está indo adequadamente, a gente pode optar por um tratamento cirúrgico, a retirada da tireoide para acabar com essa produção exacerbada de hormônio tireoidiano. Outras situações também que são convenientes em determinados pacientes também pode ser o uso do radioterapia. Então, você pode fazer aí a indicação do radioterapia, o paciente toma o iodo e ela vai destruir esse tecido tireoidiano, tendendo a levar o paciente para o hipotireoidismo, que é uma doença mais benigna, né? Então, seria uma das formas. Doutor, no caso da retirada da tireoide, esse paciente, posteriormente, ele precisa fazer daí a reposição? Porque como que fica? Porque daí ele estava produzindo muito, depois é retirado. O que acontece com esse paciente? Perfeito, essa pergunta foi bem pertinente. Então, lógico, sim, a gente tirou a tireoide, não tem mais tireoide, a gente não vive sem a tireoide, a gente vai ter que repor o hormônio tireoidiano, como se fosse um hipotireoidismo mesmo, no resto da vida, né? Então, a gente já explica para o paciente, ó, na situação de retirar a tireoide ou do iodo radioativo, que aconteça a destruição da tireoide, a gente vai inverter a situação, a gente vai tirar o hipertireoidismo e começar com o hipotireoidismo. Mas é muito melhor, muito menos agressivo ter o hipotireoidismo, né? Mais seguro a gente tratar. E só terminando ali, acho que falando dos tratamentos, tem os nódulos também, né? Nódulos, grande maioria dos nódulos são benignos, não necessitam de cirurgia, muito deles precisam só de acompanhamento sonográfico, mas existem nódulos que são suspeitos, que a gente faz a biópsia, e pode ser suspeitos, ou até fazer o diagnóstico na biópsia de tumores de tireoide, né? Neoplásicos, mesmo câncer, e aí é necessário retirar a tireoide, o tratamento é cirúrgico. Aí o câncer de tireoide, já entrando neles, né, a gente tem graduações do câncer de tireoide, e aí a cirurgia ela pode ser desde tirar só a metade da tireoide, como tirar a tireoide inteira, dependendo do grau desse tumor, a gente também precisa da radioterapia, só que daí em doses muito mais elevadas do que para o hipertireoidismo, né, é aquelas situações que os pacientes normalmente já chegam e ficam com medo, vou ter que ficar isolado. Sim, no câncer de tireoide, dependendo o valor que for de iodoradioterapia, ele vai ter que ficar isolado aí 48 horas até diminuir o nível de radiação dele para ele entrar em contato com a sociedade de novo, né? Então, mas é bem diferente do hipertíreoide que não precisa esse isolamento dessa forma, né? Então, são esses principais tratamentos. Essa questão da retirada, doutor, então esse paciente ele precisa fazer a reposição, como o doutor disse, para o resto da vida, e no caso do hipotireoidismo também a reposição ela não volta a produzir, ele não tem como a gente suprir e a tireoide volta a funcionar. Acho que essa é uma dúvida que também acontece, né, de botar ela para trabalhar, mas ela não volta. Volta ou não volta, doutor? Entendi. A resposta é depende. Depende de qual foi a causa do hipotireoidismo. Então, se o hipotireoidismo foi por causa da retirada da tireoide, não tem jeito, a gente vai ter que tratar a vida inteira. Se foi a tireoidite crônica de Hashimoto e ela destruiu de forma autoimune a tireoide, também não tem jeito dela voltar. Ela virou uma cicatriz, a gente vai ter que tratar a vida inteira. Mas tem condições que a gente pode, às vezes, voltar. Tá? Então, por exemplo, o paciente teve um agravo da tireoide por uma infecção viral. Ele fez um determinado período de hipotireoidismo que chegou a ficar sintomático, chegou a sofrer por isso, você tratou ele por um determinado período e a glândula se recuperou dessa inflamação. Às vezes você consegue retirar. Né? Um paciente que às vezes ele fez um
um tratamento com radiação, ou fez uma radiografia ou uma tomografia, e essa irradiação da tireoide fez uma lesão tireoidiana temporária. Isso você às vezes pode tratar e depois, às vezes, conseguir retirar a medicação. Então, depende da condição que te levou ao hipotireoidismo. Que bacana. Então, tudo precisa analisar individualmente, né, doutor? Com certeza. Existe alguma forma de prevenir as doenças da tireoide, doutor? Então, alguma mudança no estilo de vida, alguma forma de prevenir de fato, ou é algo que varia muito, então, de pessoa para pessoa, questão genética, talvez? A questão de genética não tem muito o que a gente fazer, né? Mas se a gente olhar os detalhes do que pode levar às doenças tireoidianas, a gente tem sim o que fazer. Então, por exemplo, paciente que mora em área com deficiência de iodo, não é o caso do Brasil, mas no planeta tem, então são pacientes que precisam suplementar iodo. Ao contrário, também é verdade, a gente tem uma dose de iodo que é necessária diariamente para o nosso corpo. Você passou dessa dose, usou medicamentos ricos em iodo, ou usou componentes ricos em iodo, você bloqueia a tua tireoide. Então, nem tudo, nem pouco, sabe? Você tem que ter a dose diária adequadamente. Então, isso é uma situação de prevenção. Alguns alimentos são bociogênicos, que a gente fala, podem desenvolver bócio. Muito clássico na literatura aí o aipim, mas lógico, o paciente tem que viver comendo aipim, né? Não é comer um pouquinho, né? Algumas leguminosas e verduras que podem isso causar, como brócolis, por exemplo, mas é aquela mesma situação, tem que exagerar, né? Não é comer na salada que isso vai causar o problema. Situações aí de vacinação é importante, né? Então, coronavírus foi uma causa bem importante aí de fazer tireoidites, né, na época da pandemia. Então, a vacinação é interessante contra vírus respiratório, gripes e tudo, né? É interessante a gente ter sempre imunizado para que isso também não aconteça uma reação cruzada com a nossa tireoide. Então, nessas situações, a gente tem o que fazer para proteger a nossa tireoide. Olha só que bacana, então até a questão da vacinação também interfere. Olha, essa é uma informação muito relevante para a gente reforçar e destacar, com certeza. E doutor, eu gostaria de agradecer a presença, acho que tem muito a ser dito e muito a ser conversado sobre a tireoide, porque, como o doutor disse, tem muitas doenças e patologias, mas hoje a gente conseguiu esclarecer de forma muito ampla sobre essa doença, e já fica novamente o convite para o doutor voltar ao programa para a gente conversar um pouco mais sobre saúde, mas eu gostaria de agradecer a sua presença no São Lucas 24 Horas. Obrigado, Gabriele. Obrigado também a todos que só assistiram aí e acompanharam a gente. Então, só antes da gente encerrar, eu gostaria que o doutor dissesse, então, uma mensagem para quem está nos assistindo de quando buscar o médico, e também o doutor atende no São Lucas Hospital Center, para caso esse paciente precise também. Ok. Então, assim, em relação à tireoide, é interessante a gente procurar, assim, caso a gente tenha histórico familiar, caso a gente tenha aí um histórico passado de alteração já de tireoide, que não houve necessidade de tratamento, mas que às vezes ao longo da vida vai precisar. Situações de pacientes que engravidaram ou que usam medicamentos psiquiátricos ou cardiológicos, né? São condições que a gente precisa avaliar. E se começar com sinais e sintomas que te sugerem muito aí uma doença tireoidiana, né? Como aquelas que a gente comentou, né? A palpitação, tremor, a fadiga, queda de cabelo, a pele ressecada, isso é interessante a gente procurar auxílio. Sempre buscar, então, um acompanhamento para fazer esse diagnóstico com um tratamento adequado, certo, Exatamente. doutor? Novamente, muito obrigada. Obrigado você. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!